Hi guys, bem-vindo a Comunicar-se, bem-vinda a Comunicar-se, esse podcast que fala de comunicação e fala de um ser humano holístico, a comunicação como um todo. E hoje vim trazer uma convidada especial, tava com saudade dos convidados, né? Eu tava falando sozinha nessas últimas 2, 3 semanas, mas hoje eu trouxe uma convidada especial e vou explicar por que ela é especial para mim. Porque ela me ajudou muito na minha comunicação, no meu marketing do meu Instagram. Então, desde o começo, eu queria ter alguém que eu conseguisse me conectar, que eu conseguisse que me ajudasse, mas também que eu conseguisse me conectar, que eu gostasse do trabalho, que eu admirasse como pessoa. E foi demorado, foi um tempo até eu encontrar essa pessoa, mas encontrei a Bruna Cis. Para quem não conhece a Bruna Cis, ela fala sobre marketing digital, ela tem uma empresa lá no Brasil que me ajuda muito, ela ajuda pessoas no mundo todo. Então, se você quer saber mais do conteúdo dela, eu acho que é legal você seguir ela no Instagram. O Instagram dela é brunacis.oficial, Descomplica Digital de social media. Aí eu falando em inglês, social media. Então vamos lá, vamos conhecer um pouquinho da Bruna, da história dela. Vocês vão entender por que eu resolvi trazer ela aqui para falar um pouco de comunicação. Oi, Bruna, se apresenta para nós. Oi, gente, muito prazer. Me chamo Bruna e como a Grace já apresentou aí perfeitamente, tenho uma empresa de marketing digital onde eu auxilio as empresas a se posicionarem dentro das redes sociais como um todo. Então, eu trago a tua mensagem de uma forma onde ela fica mais viável para as pessoas te entenderem com clareza e você conseguir ter uma constância maior de posicionamento, de mensagem, para você ter uma maior rentabilidade dentro das suas redes sociais. E a Grazi, claro, me convidou para falar aqui um pouquinho com vocês hoje sobre essa parte da comunicação, sobre essa parte de fazer o que se ama. E eu amei de cara a proposta, amei de cara o convite, porque é o que eu amo fazer também, falar, conversar com as pessoas e colocar para fora tudo isso que eu faço e que eu amo fazer. Então, muito feliz e muito obrigada pelo convite. Ah, então, eu sinto que a Bruna ama muito o que ela faz. Então, o tema de hoje é comunicando e fazendo o que se ama. Porque foi merecido. E, Bruna, então, conta um pouco pra gente como que começou essa ideia. Você já trabalhava com marketing ou você começou a trabalhar? Quando você começou? E fala um pouco também dessa ideia do Tive uma Ideia Cast, não é? O nome do seu podcast? Sim, Então, sim. fala um pouquinho de como começou esse processo de você realmente entrar nessa área ou por que que você gosta? Da onde que surgiu isso? Tá. Bem, não é nada comum, porque, na verdade, eu sou formada em veterinária, né? Só que na minha cidade, eu morava numa cidade pequena, no interior do Rio, chamada Mendes, e eu era digital influencer nessa cidade. E as pessoas gostavam muito da forma que eu fazia meus conteúdos, e todo o trabalho em grupo da faculdade, eu era responsável por fazer a arte, por falar lá na frente, por se tiver alguma coisa que tivesse que fazer, alguma coisa do digital, eu era responsável. Então eu comecei a ver que as pessoas gostavam disso em mim, que eu tinha algum diferencial relacionado a isso. E no final de 2019 eu comecei a estudar sobre marketing, que eu comecei a ouvir sobre marketing. Comecei a estudar e eu sempre tive a intenção de ter uma renda extra além da minha faculdade. E eu falei, beleza, eu vou criar um curso para ensinar as pessoas a criarem conteúdo, já que elas gostam do que eu faço, vou ensinar. E aí, de cara, na minha primeira turma, teve 30 pessoas, 30 alunos. Eu lembro como se fosse ontem, das pessoas que se apoiaram, que toparam entrar comigo nessa. E aí eu falei, comecei a falar porque eu sabia pouco ainda, eu sabia bem pouco de marketing, porque eu fazia coisas intuitivas, eu ainda não tinha estudado a fundo o que que era marketing, o que era criação de conteúdo, o que era importante para as redes sociais. Mas o pouco que eu sabia era muito para aquelas pessoas que estavam ali que não sabiam nada. Então é uma mensagem hoje que eu carrego até hoje, porque o pouco que você sabe pode ser muito para uma pessoa que não sabe zero. Então, não deixe de falar, não deixe de expressar o que você sabe, porque pode ajudar muitas pessoas.
E aí, beleza. Então, desde 2020, né, efetivamente, eu comecei a dar mentoria. E dentro de uma das mentorias, uma cliente virou para mim, uma aluna virou para mim e falou: Bruna, estou gostando muito do que você está ensinando, mas queria saber se você faria tudo isso para mim. E aí eu fui procurar o que que era social media, porque até então eu não tinha ouvido falar nessa profissão. E aí procurei saber quem era que fazia as coisas, e encontrei o social media, comecei a fazer os cursos. Aí sim eu comecei a me aprofundar. Depois que ela me falou isso e eu comecei a perceber que poderia ter uma opção muito melhor de profissão para eu trabalhar, já estava um pouco frustrada, decepcionada com a faculdade de veterinária. Eu falei, beleza, vou investir nisso daqui. Continuei conciliando a faculdade com o social media, me formei efetivamente é, em 2021, se eu não me engano, em veterinária. E depois disso, né, depois de formada, eu comecei a viver somente da social media. E aí entrou toda essa parte de mentoria, intensifiquei muito mais as minhas mentorias, os meus cursos, fui cada vez mais sendo intencional para que o meu negócio crescesse, para que eu ganhasse a visibilidade que eu sempre quis. Já tinha alguns clientes como carteira de social media, mas eu queria crescer cada vez mais. E aí foi quando eu, dentro de um estúdio fotográfico, onde eu costumava tirar minhas fotos profissionais, gravar uns conteúdos meus. Ele virou para mim e falou assim: Bruna, você não quer gravar um podcast seu? Tava bem em alta na época, né? Foi ano passado, tava bem ativo essa questão. Eu falei: não, tá doido? Eu não tenho nada para falar. Eu não sei entrevistar as pessoas, eu não sei puxar assunto com um amigo meu que dirá entrevistar uma pessoa que eu mal conheço. E aí ele falou: não, eu acho que você deveria. Aí eu fiquei nessa, fiquei pensando, falei: será? Dentro do metrô, indo pro podcast, eu tava com uma amiga e eu falei: cara, eu não tenho nome, eu não tenho nada. O que que eu vou fazer? Dentro do metrô, eu comecei a pesquisar possíveis nomes e aí eu falei, virei para minha amiga e falei assim: tive uma ideia. Aí ela: qual? Aí eu falei, não, esse é o nome do meu podcast. Tive uma ideia. Porque eu acredito que tudo parte de uma ideia, realmente. Não tem nada que a gente faça que a gente não fale assim, cara, tive uma ideia. Então, não tem nada mais original e nada mais que me representasse a não ser esse nome. E aí comecei meus primeiros episódios com pessoas que eram mais próximas de mim, que confiaram também em mim para estar comigo lá nesse primeiro episódio. E eu amei. Foi assim, parecia que aquele lugar me pertencia, que eu pertencia àquele lugar, na verdade. E eu falei, isso daqui é o meu espaço, é o meu momento. E eu me senti muito realizada. E hoje eu sou muito grata, né, ao Rodrigo, ao Estúdio Powercast, que é onde eu faço o meu podcast, por ter me dado, por ter me aberto a mente para esse novo formato de criação de conteúdo, porque eu sou muito realizada. Hoje eu já entrevistei tanta gente legal, assim, de mentores meus que eu nunca imaginei entrevistar, que eu nunca imaginei ter um contato próximo assim. Hoje eu já entrevistei eles. Então é um canal onde realmente eu trago ideias ali diferentes para ajudar pessoas. Então eu trago empreendedores, empresários de vários ramos, de vários negócios para te ajudar dentro do teu negócio, a você ter uma ideia que você consiga escalar mais o teu negócio. Então, cada vez mais, cada ano que passa, a gente vai crescendo, a gente vai amadurecendo e vai tendo novas ideias e vai colocando em prática. E, basicamente, essa é a minha história hoje dentro do marketing. Ai, que legal. Isso é muito legal. Eu acompanhei mesmo, tive uma ideia cast, eu acompanhei, eu acho que umas 4 pessoas que eu gostei muito de ouvir. E eu acho muito legal para quem não conhece ainda. E vou comentar uma coisa que você falou aqui. Usei da intuição. Muitas vezes a nossa intuição fala muito com a gente de criar esse conteúdo. O meu último episódio foi. Eu não ia falar sobre isso, era outro assunto. Eu tinha um planejamento que eu queria seguir. E aí eu tive essa intuição de. Não, eu abri o livro, por acaso, numa página, e eu falei, gente, eu preciso falar disso aqui.
Aí eu pensei, não, mas eu tenho um planejamento, eu não vou falar disso. E aí a minha intuição me dizia, fala disso, fala disso, fala disso, fala disso aqui, fala disso aqui. Nessa página especificamente. E eu falei, eu acho que um parágrafo Aham. só, que deu um episódio. Mas foi refletindo sobre a comunicação, a gente muitas vezes esquece de ouvir a nossa intuição. Muitas vezes não, porque a gente não foi ensinado. Então, se você nunca ouviu falar disso, use a sua intuição, igual a Bruna falou. A intuição dela já mostrava para ela que ela apresentava os trabalhos, que ela gostava de falar, que ela podia ajudar os outros com o conteúdo que ela tinha. E aí, muitas vezes, vem essa coisa do não tenho o que falar, não tenho nada É. para falar. A gente se sente incapaz, às vezes, né? Vazio de conteúdo. Mas se cavucar bem lá no fundo, tem muito conteúdo para você falar. E se cavucar, não só se cavucar, se você observar que você sabe hoje muita coisa sobre empreendedorismo, sobre mulheres no empreendedorismo, sobre quem são as pessoas que podem te ajudar como mentores para você conseguir ter um negócio, como criar conteúdo, como escalar, como alcançar mais pessoas. Você mesmo é um exemplo disso, né? Quando eu comecei com a Bruna, Sim. eu vou contar a minha visão agora de um pouquinho da Bruna, né? Do Descomplica. Quando eu comecei com vocês, com a sua equipe, eu amei já de cara, porque você sentou comigo, ficou uma hora conversando comigo, Graça, qual que é o objetivo? O que que a gente vai fazer? Quem é a persona? Quem é que você quer alcançar? De que você quer falar especificamente? Você consegue ser mais específica? Quando eu não sabia ainda muito do que eu queria falar. O que que eu vou falar? Eu falava, gente, comunicação, mas comunicação é gigantesco, qual área? Como que a gente vai especificar isso? E eu lembro disso, eu lembro de você começar e eu não lembro quantos seguidores você tinha, mas eu lembro que você tinha, assim, 3.000 seguidores Por quando a aí. gente começou. E isso foi há muito tempo atrás também, né, gente? Muito tempo assim, deve ter uns mais de 2 anos. 2 anos no É, por mínimo, aí. no Tá um mínimo. tempinho juntas. Sim. E aí, eu, quando a gente foi conversando e você foi crescendo, por quê? Porque o seu conteúdo foi conseguindo alcançar as pessoas. E eu fui, gente, olha que legal, né? Uma pessoa que tá aqui me ajudando, mas que também faz o trabalho dela, que também tem as ideias, que também vai lá e coloca, que também tem o vídeo no YouTube, que também tem podcast, que também tem várias coisas ali acontecendo na vida dela. E a Bruna sempre muito. ah, Vou dizer flexível, talvez seria a palavra. Porque eu falava, Bruna, mas eu moro na Austrália, eu só posso falar esse horário aqui da manhã. Que para a Bruna já era 8 horas da noite, 9 horas da noite, às vezes. E ela, não, a gente vai fazer. Então, a gente vai 9 horas, a gente vai se rever. A gente, a cada 3 meses, fazia a nossa revisão. E eu fui vendo como, com o tempo também, não... Parece que a gente não tá, né, crescendo, mas o outro consegue ver isso. Porque quando eu vinha para voltar, depois de 3 meses, 4 meses, teve um mês que a gente conseguiu alcançar mais de 10.000 pessoas no meu Instagram. Lembra Era disso? muito, nossa, era muito, muito grande. Teu engajamento era muito grande. E Era foi, não, ainda é. mas eu vi que sim, que a gente conseguia junto. Por quê? Porque você tinha intenção, aquela coisa que eu não tinha, porque eu tava ali, tipo, eu sei criar conteúdo, tá? Eu sou fonoaudióloga, falo de comunicação, sou coach de comunicação, mas tá, o que que eu faço? Como eu faço? Né? O conteúdo. Uhum. E por mais que eu tenha estudado marketing e comunicação aqui, eu acho que eu estudei muito mais a parte de comunicação do marketing do que o marketing. Eu não estudei, né, fazer o conteúdo, as cores, como que a gente vai, quais as palavras do copywriting aqui, o que que a gente vai escrever para que as pessoas venham aqui. E aí eu comecei a ver como a Bruna foi crescendo, 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 por isso eu te admiro. E eu fui vendo que não, que você tem muita coisa para falar, sabe? É porque muitas vezes a gente se coloca nesse lugar de, gente, o que que eu vou falar? Quando eu comecei a fazer os vídeos no YouTube, acho que foi 2020 também, eu comecei a fazer os vídeos no YouTube, foi muito engraçado, porque eu comecei porque as mães me mandavam mensagem falando assim: ai, meu filho não sabe falar. Qual é a idade que ele aprende a falar, né? Como que ele aprende a falar? E aí eu falei, gente, eu preciso colocar isso no YouTube, porque eu respondo essa mãe que toda vez vem falar comigo. Eu não respondo uma mãe, eu respondo 30, 40 mães todo mês que vem falar Sim. comigo e que perguntam a mesma coisa. Então, eu vou colocar no YouTube. Então, foi a primeira coisa, né? A gente começa do que a gente vê de demanda. Se a gente vê que tá Exato. muitas pessoas aparecendo, falando, ai, Bruna, eu quero. Bruna, você fala tão bem, né? E o que aconteceu com você na faculdade? Você fazia veterinária, né? Mas você já estava aprendendo sobre o corpo, sobre, de uma maneira geral, do ser humano, dos animais. A gente aprende os sistemas.
E, gente, isso também é o aprendizado que vai te dar conteúdo suficiente para que você consiga colocar isso na prática em outras áreas da sua vida. Muitas vezes a gente se engana achando que a gente não tem o suficiente, ou que a gente, mas eu sou da área da administração, mas eu sou da área de não sei o quê, aí agora eu tô trabalhando em marketing. Tá tudo bem, isso é bagagem, isso é experiência para você estar onde você tá. Sim, é uma coisa que você falou sobre a demanda, né? Às vezes você está recebendo tantas dúvidas, tantas perguntas, e o teu direct é o teu maior canal de criação de conteúdo. O teu WhatsApp é o maior canal de criação de conteúdo, porque você recebe tantas perguntas que você não fala sobre isso, você guarda para você ou você responde só aquela pessoa. Mas é o que você faz, gravar conteúdo sobre as dúvidas frequentes que você recebe é ideal porque, cara, quando tiver alguma dúvida, você envia o teu conteúdo. Isso vai fazer com que a pessoa conheça o teu conteúdo, conheça o teu perfil e entenda que aquele canal ali, aquele Instagram, aquele YouTube que você tem, é um canal para tirar dúvida, é um canal para crescer. Então, ela vai te ajudar também dentro do teu engajamento, ela vai te ajudar a crescer, porque você está ajudando ela com conteúdos bons e de qualidade. Então, toda vez que, por exemplo, eu crio algum curso, né, eu sempre vou olhar a minha demanda. Então, se a minha audiência tem muita dificuldade de gravar story, eu vou criar um curso sobre Photoshop? Não, a minha audiência está pedindo um curso de story, então eu vou criar um curso de story, sabe? O que a tua audiência hoje tem mais dificuldade? E aí é isso que a gente fala, é isso que a gente coloca para fora dentro das nossas redes sociais, é essa demanda. E também essa questão de, eu tenho que me informar em alguma coisa e tenho que fazer aquilo ali pro resto da minha vida. Não, nossa vida é cíclica. A gente gosta de uma coisa agora e gosta de outra coisa depois. E tá tudo bem por isso, porque a gente vai se encontrando. Igual aqui antes da gente começar, eu perguntei, cara, você se encontrou agora, né? Porque agora ela tá mais focada também, né, na fonoaudióloga, dentro dos chakras, dentro dessa questão mais de espiritualidade, de autoconhecimento. E eu perguntei, você se encontrou nisso, né? Ela, sim. Então, às vezes, você vai se encontrando no decorrer da tua caminhada. Ninguém nasce pronto. Eu não nasci, eu nasci querendo ser veterinária, isso era certo. Mas eu me apaixonei pela veterinária e o marketing se apaixonou por mim. Aí ele me pegou de jeito e, enfim, hoje eu sou apaixonada por ele também. Então vai acontecer coisas na sua vida diferentes que vão te levar para lugares diferentes. Então se permita viver isso, Hum. né? Eu tenho uma professora que eu fui para o Brasil, ela já é pós-doutorada, famosíssima em voz, e eu falei, quero ver muito ela, porque ela virou minha amiga. E eu acho ela, assim, a pessoa que eu mais admiro. E eu sempre achei isso, mas nunca falei, sabe? Eu fui lá no Brasil e falei com ela, fui dei um presente pra ela. E aí eu fui e falei isso com ela, falei assim, olha, eu te admiro muito, você me dá força pra continuar. Ela me falou isso, ela me falou assim, nossa, Graça, você não tem ideia do quanto eu admiro você, quanto eu gosto do seu conteúdo, quanto eu me inspiro em você. Eu hoje tô fazendo muita coisa inspirada em você, porque eu tô começando a criar conteúdo. Eu tô começando a fazer vídeo, eu tô começando a fazer live, porque eu vejo que você faz, que dá certo, que funciona, que as pessoas precisam, que as pessoas querem. E aí eu fiquei, gente, olha isso, a gente não imagina que as pessoas que a gente mais admira, os nossos mentores, estão ali do nosso lado. E eu perguntei para ela, eu falei, mas você não acha que eu sou meio louca? Você não acha que é muita loucura? Porque o que Tudo. eu tô falando do ser humano de uma forma holística, de uma forma ampla. Eu trago pessoas de diversas visões e religiões e experiências e perspectivas totalmente diferentes umas das outras, e eu abro para que as pessoas falem, para que elas coloquem a voz delas de alguma forma no mundo. E aí ela falou: "Não, acho isso incrível. E voz é sobre isso. Eu estudei", ela falou, "eu estudei tanto na minha vida, ela estudou 20 anos da vida dela para chegar agora e ela falar: voz é autoconhecimento. Cada cliente precisa de uma estratégia diferente. Eu preciso adaptar as estratégias que nós já temos ideia de que existem para aquela pessoa. E às vezes a gente se questiona, né? Muitas vezes eu me questiono também. Não acho que eu não me questiono, eu me questiono muito. Porque eu tenho uma professora aqui, a Márcia Bello, aqui da Austrália, eu falo muito dela, eu amo muito ela.
Ela é uma professora espiritual, ela fala de autoconhecimento, ela é coach, ela é várias coisas, e ela fala isso comigo, ela fala, Grace, você consegue ver que isso que você está trazendo, né, o que nós estamos conseguindo fazer hoje, trazer a comunicação, que é o que nós amamos, de uma forma diferente, trazer o que nós amamos em formato de conteúdo, em formato de vídeo. Você tem noção de como é grande isso? Você tem noção que há 10 anos atrás isso não existia? Ela sempre fala, você tem noção de como é novo ver uma fonoaudióloga que também formou em coach, comunicação e voz, que também formou em marketing, falar sobre chakra, falar sobre energia, falar sobre religiosidade, sobre budismo, sobre yoga, sobre como isso tudo auxilia na sua garganta, como isso auxilia na sua comunicação? E aí eu fiquei pensando, falei, não, nunca vi ninguém falar sobre isso. E é por isso que muitas vezes a gente tem dá esse receio de, será que eu tô fazendo a coisa certa? Será que eu devo largar, né, a veterinária para fazer social media? Será que isso existe mesmo? Será que isso vai dar certo? É meio que uma luta. Eu lembro dessa sensação de luta diária no Brasil. Eu tinha essa sensação de luta, 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 sabe? Era só a luta, eu não conseguia aproveitar, não conseguia relaxar. E conseguir sair e fazer o que a gente ama, vendo que isso sim pode dar dinheiro, que isso sim pode trazer pessoas para sua vida, que isso sim vai te conectar com outras pessoas que você nunca imaginou, de outros lugares do mundo que você nunca imaginou. Quem diria que eu ia encontrar a Bruna lá do interior de Rio de Janeiro, lá de Mendes, entendeu? Que você estaria Sim, trabalhando com alguém que está lá na Austrália, do outro lado do mundo. sim, Isso é uma sim. coisa muito nova, até para nós, e por isso que eu acho que causa um pouquinho dessa coisa de, gente, eu não sei, né, o que fazer, eu não sei o que falar. Será que eu tô louca? Será que eu tô fazendo a coisa certa? Mas seguir nessa nosso coração, seguir realmente o seguir o seu passo a passo, o seu dia a dia, e sentir o que que você deve fazer, o que você deve falar. Porque é Ser isso que vai diferente fazer não sentido. ser diferente não é fácil, né? Você sair do padrão que as pessoas estão acostumadas a ver não é fácil. Quando eu decidi sair da veterinária para migrar para o marketing, fui bastante criticada, eu diria, assim, porque é um investimento, né? São 5 anos de faculdade e foi uma faculdade paga, então foi um alto investimento para eu me formar e falar, não, não quero. Só que se eu também não fizesse a veterinária, eu também não teria encontrado o marketing. Então, eu sou grata pela minha trajetória do marketing, que eu vivi com a faculdade. Inclusive, em fevereiro, eu palestrei na minha faculdade. Eu fui chamada pelo meu professor para palestrar na minha faculdade. Então, assim, para você ter uma noção da proporção que a nossa mensagem traz. Porque se eu não tivesse me posicionado, se eu não tivesse feito essa diferença, feito algo que fosse relevante realmente, eles também não teriam me chamado. Eu seria só mais uma aluna que passou pela faculdade e ponto e acabou. Só que não, quando você se arrisca a fazer algo diferente, a sair do padrão, a sair da tua bolha, né, da tua zona de conforto, tem um caminho muito mais legal e muito mais divertido, criativo para você explorar e para você viver. Então, eu gosto muito de pensar nesse sentido. O que eu posso fazer para me destacar? Porque se você continua fazendo as mesmas coisas, a mesma cópia de outra pessoa, aí você vai continuar falando para si mesma que existe mercado saturado, sim. Hum. Ai, que eu não vou investir nessa área porque tá muita gente fazendo isso. Mas se a cada dia você busca fazer algo diferente, o mercado saturado é nada para você, porque não vai existir. Então, É. eu gosto de pensar dessa forma. Isso é muito um olhar muito legal, né? É gratificante você conseguir sair da bolha e é gratificante você ser diferente de todo mundo, porque é o seu diferencial que vai fazer você realmente ser você, ser autêntico. Sim. Isso é o bonito da vida, que cada dia é um novo dia e que pessoas estão ao nosso redor e que elas vão falando coisas que muitas vezes vão falando, quem sabe não um podcast? Igual o Rodrigo falou pra você, Bruna, por que você não faz um podcast? O podcast tá em alta, legal, é um outro canal. E aí você foi fazendo, sabe? E eu achei muito legal. Agora eu quero comentar uma coisa, que vocês têm que ver esse vídeo. O vídeo da Bruna e da irmã dela no avião. A Bruna
doou medula óssea, não foi? Para a irmã Sim. dela, que estava precisando. E a irmã dela fez uma homenagem para ela, pediu o piloto para falar uma mensagem. A Bruna estava lá do nada e a irmã dela filmando. E aí o piloto começou a falar: Bruna Cis da cadeira, blá, blá, blá. A Bruna foi ficando assim, ó. "Ah, gente, meu Deus! E começou a chorar e foi muito lindo. Esse vídeo viralizou, né? Esse vídeo é muito sucesso, famoso. E tá no seu perfil ainda? Tá, Tá tá no perfil lá. da Bruna. E também tá naquele perfil bem grande do Instagram do Razões para acreditar. Razões para Tá Acreditar. no Google Gloss, tá no SBT, tá em todo lugar. Tá em todo lugar. Só você botar no Google assim, irmã doa medula no avião. E aí você Vai vai ver aparecer. que você vai achar a gente. A Bruna e a empresa dela, de um modo geral, porque foram várias pessoas envolvidas, né, Bru? Já me conheciam tanto que vocês mesmos foram me ajudando a eu chegar onde eu tô. Então, quando a gente quer passar o que nós trazemos de experiência, pode ter certeza que a sua experiência vai ser diferente da minha, pode ter certeza que a sua experiência tem valor. A gente esquece de ver que as nossas experiências de vida é igual a Bruna falou, se ela não tivesse na veterinária, ela não ia saber que ela é tão boa apresentando, ela não ia fazer toda essa apresentação aí, ela não ia achar isso aí, ela talvez acharia no, né, 10 anos depois, em alguma outra área. Ou talvez nem nunca acharia, já é outro caminho. Então, por isso que quanto mais a gente tem essa autenticidade, quanto mais nós somos nós, melhor. Exatamente. Sabe? Eu gosto de falar também que a nossa história, ela faz parte de uma cura que a gente entrega para outra pessoa. Então, se eu conto essa minha história e você conta a tua história, a gente está transformando a vida de alguém, a gente está ajudando o outro. Então, eu tenho uma frase, né, de Martin Luther King, que ele fala, né, o que me preocupa não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons. Então, quanto mais a gente fica no silêncio, sabendo a mensagem que a gente pode entregar, carregar para o mundo, mais os maus vão falando mais alto porque a gente não se posiciona. Então, eu prefiro muito mais me posicionar com a minha verdade, me posicionar com isso que eu carrego, do que ficar me preocupando com o que os outros vão pensar, com o que os outros querem que eu faça. Não, eu vou me posicionar dentro da minha verdade, dentro da minha intuição, dentro do que eu amo, porque eu tenho certeza que é isso que vai transformar o outro, é isso que vai ajudar o outro dentro do teu negócio, dentro da tua vida. Então, carregue a tua história como ela sendo única, porque ela é, e carregue ela como entendendo o valor que ela tem, entendendo a potência que ela tem para ajudar a vida do outro. E fale sobre isso, e exponha sobre isso, porque eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. Eu conheço muitas pessoas que não conseguem expor, que têm essa história linda, que tem coisas e processos lindos que passaram e que não conseguem expor, não conseguem falar sobre. E eu sempre falo, tá tudo bem se você não quer falar sobre, mas se você quer falar sobre, se tem alguém aqui ouvindo hoje que quer falar sobre algum assunto e que ainda tá pensando de, ai, mas eu não sei se eu começo meu podcast, ai, mas eu não sei se eu começo meus vídeos no YouTube, ai, mas eu não sei se eu começo a falar sobre isso, porque, ai, gasta energia, ai, não sei. Começa. Só Sim. começa hoje, se propõe a começar, coloca no papel. Eu vou começar semana que vem, segunda-feira, a gravar, mesmo que seja no meu celular. Começa hoje com o que você tem hoje. Se você vê que, nossa, eu me encontrei, nossa, me sinto muito bem fazendo isso, aí sim você foca em, eu vou melhorar, vou comprar um microfone, eu vou comprar um computador melhor, eu vou comprar um, né, vou gravar com isso aqui. Aí sim você muda. Mas assim, começa, inicia. E você falou uma coisa muito linda, muito profunda. Nossa vida é única. Algumas pessoas fazem a gente achar que a nossa vida não é única. Algumas coisas na vida, principalmente essa coisa de sim, o mundo não gira ao nosso redor. Sim, não gira ao nosso redor mesmo. E tem muitas pessoas que trazem isso de uma forma que às vezes me incomoda um pouco. E ontem eu estava ouvindo um podcast e primeira vez que eu ouvi esse podcast, eu nem lembro o nome agora, foi a primeira vez que eu encontrei esse podcast porque eu queria estudar sobre a filosofia da yoga.
Eu tenho feito yoga há 2 anos, mas eu nunca estudei mesmo sobre a filosofia, né, a história e tal. E ele fala sobre a yoga integral, integrada, alguma coisa desse tipo. Inclusive é brasileiro. E ele contou uma história e ele falou isso no final. Ele falou assim, que nós somos pedaços de Deus, que nós somos o universo, que nós somos o flow, que nós somos a energia, que o movimento da yoga, os movimentos que a gente faz, as posturas, não são para o nosso corpo. O nosso corpo é um instrumento. Mas antes de tudo, ele está falando de uma energia de alma que está conectada com Deus. E aí foi muito interessante ouvir isso, porque você falou da frase do Martin Luther King, né, que bate muito com isso. Ele fala que nós somos parte de Deus e que nós temos que entender que isso é muito maior do que a gente imagina. E que nós somos hoje os seres humanos, as almas que estão aqui na Terra, as energias que estão aqui na Terra, somos nós, em formato de corpo, que viemos para ser Deus. Ele fala, quando Jesus Cristo morreu na cruz, ele deixou uma mensagem. A energia de vou fazer o meu melhor hoje, vou conhecer aqui qual que é o meu melhor, o que que eu tenho de melhor, vou começar a observar o que as pessoas falam de mim, o que que os outros falam de você. Que você é bom em quê? Porque se alguém chega pra você e fala, nossa, você parece minha terapeuta, você é muito... Nossa, você é muito bom em ouvir. É porque você é bom em ouvir. Ouve isso. Pega pra você isso. Isso pertence a você. Isso pertence. A gente não quer acreditar que nós somos grandiosíssimos, que a nossa vida é preciosa. Por quê? Porque a vida toda a gente ouviu assim: ah, mas você não é nada, você não é ninguém. E nós não somos ao mesmo tempo. Esse aqui é um negócio que a gente tem que ver. Ao O mesmo tempo que a gente é equilíbrio, né? ninguém, a gente é tudo. Você tá vendo que dualidade vem daí? Sabe aquela coisa, nada é preto ou branco? Porque existe o preto, existe o branco, existe o meio, né? E é uma E uma conexão. coisa, e uma coisa muito legal disso é que muitas pessoas também falam assim: ah, eu não sou criativa a ponto de criar conteúdo. Ah, eu não vou gravar vídeo no YouTube porque eu não sou criativa. Mas se você entende que você veio de uma pessoa criativa, de um ser altamente criativo que criou eu, você, o mundo, os animais, o céu, as estrelas, cara, que mais que outra fonte você precisa se conectar para ter criatividade? Nenhuma. Nem. Só com ele. Porque ele é a essência da criatividade. Ah, eu não tenho amor pelo que eu faço. Se conecte com o amor. Ele é o amor. Mas amor maior do que ele não tem. Ah, não tenho paz. Ele é a paz. Então, entendeu? Então, tudo que as pessoas falam assim, eu não tenho isso, é porque não está conectado na pessoa certa. Ainda não entendeu a essência certa para se conectar. Então não existe uma desculpa para te paralisar. Você só precisa entender as ações que você precisa tomar para você trazer, resgatar esse teu relacionamento, se conectar com a fonte do Criador, se conectar com o amor do Criador, para que você viva isso. Saia desse teu casulo de Não se ficar posso, não quieta, de ficar consigo. calada, de ficar introspectiva. Não, sai disso e vai falar. Porque ele trouxe você para ser discípulo, para falar, para entregar a mensagem. Então todo mundo tem chamado para falar. Todo mundo foi chamado para falar, para se posicionar. Então só que algumas pessoas não estão se conectando com isso, por isso não estão falando. Então é só você se conectar rapidinho com ele que você vai ter uma criatividade muito maior exalando de você. Sim, nossa, lindo. É isso. E também, vendo de uma outra perspectiva, eu vou falar uma coisa Deus nos deu os dons. E que nós viemos para terras com os dons. Então, se a Bruna tem o dom de social media, de criar conteúdo, de ouvir o que eu falo, falar, Graça, mas será que você não gostaria de falar disso? Será que não é legal fazer isso? Se a Bruna tem esse privilégio de ter esse dom, porque ter os dons são privilégios, eu te garanto que você tem algum outro dom. Se a Bruna tem o dom de ver o que você precisa para colocar no papel, para colocar lá num post, o que que você tá falando, ela consegue ter esse dom de pegar as melhores partes dos meus vídeos no YouTube e falar, nossa, o que ela falou aqui nesse minuto para esse e nesse vai formar um rios ótimo. Se ela consegue ver isso,
aceite a ajuda do outro. Porque o que você tem de dom pode ser compartilhado com o outro e o que ele tem de dom pode ser compartilhado com você. O Novo Humano, a gente vai voltar para aquela maneira de a Bruna tem o dom de fazer, ela é social media, ela tem o dom de fazer posts, Instagram, ela sabe tudo sobre podcast, então ela vai me ajudar. E o que eu posso dar para ela? A gente vai colaborar uma com a outra. Ao invés de ter dinheiro envolvido, a gente vai começar a colaborar. Eu vou dar para a Bruna o que ela pode, ela vai dar para mim o que ela pode, eu vou dar o que eu posso da minha horta para minha vizinha vai dar o que ela pode. E a gente vai juntas se conectando e juntas vai criando essa egrégora que uma ajuda a outra, sem ter tanto essa pressão de eu preciso trabalhar, preciso ter dinheiro, preciso sobreviver, preciso ficar rico, preciso ter, né? Que muitas pessoas entram nesse ciclo infinito que nunca acaba de preciso trabalhar, mas eu preciso trabalhar. Se perder o emprego, eu morro. Gente, você não morre. Para quem não sabe, então, né, já que a gente está aqui finalizando o podcast, eu vou avisar logo que eu parei de criar conteúdo no Instagram e eu parei de trabalhar nesse momento com isso e eu decidi isso e a Bruna me acolheu muito e super entendeu. Quando eu fui falar com ela, ela falou, Graça, não, eu já sabia que isso podia acontecer, tá tudo bem, eu sei que é o seu momento, pega esse tempo pra você, vai viver o que você tem pra viver. Cheguei nessa conclusão de, esse ano eu preciso ter um tempo pra mim. Esse ano eu preciso parar de dar pro outro, porque eu dou muito, eu já tenho muito. Se a pessoa quiser, ela vai ter um ano de conteúdo pra assistir ali. Então, parar um pouco de dar para o outro, de doar, porque eu sei que isso é o que eu amo fazer, mas parar de doar ali naquele momento, porque eu preciso doar aqui, nessa área aqui da minha vida, e eu preciso olhar para mim, e eu quero muito aprender mais sobre o budismo, eu quero muito aprender mais sobre yoga, e para aprender sobre yoga eu tenho que fazer yoga, então todos os dias eu tenho que tirar uma hora do meu dia para fazer yoga. Então, aceitar que a vida, dia após dia, vai nos mostrando, vai nos qualificando, as pessoas vão nos abrindo os olhos para algumas coisas que a gente não vê. E quando a gente não vê, aceitar o outro como um amigo, aceitar o outro como um Deus que também está ali. Uma pessoa que também tem uma importância muito grande e que está querendo te trazer, de alguma forma, algum conteúdo, algum dom que ele tem. Então, eu vejo muito que essa conexão é importante e que isso vai começar muito a acontecer agora. Por isso que eu falo do novo humano. O novo humano nada mais é do que nós vamos se aproximar da maneira com que Jesus trouxe as coisas. Nós vamos nos aproximar da maneira com que o universo, a natureza, Deus nos mostra as coisas. Então a gente vai se aproximando cada vez mais disso. Você vai começar a ver que as pessoas vão começar a tomar conta dos seus dons. E nada mais lindo do que a gente tomar conta dos nossos dons, de ver quais os dons nós temos e conseguir nos colocar no nosso lugar no mundo. É isso, realmente. Então, entender o teu momento é muito importante para você ter sucesso nas suas áreas da vida. Porque é igual aquela famosa frase que as pessoas falam, né? Você tenta fazer de tudo, acaba virando um pato. Que não nada bem, que não voa bem, que não anda direito. Então, assim, você tenta fazer tudo e acaba sendo negligente em várias áreas também. Então, hoje eu entendo que também eu faço isso dentro do meu serviço. Eu estava muito na pegada de fazer vários cursos, de comprar curso, comprar aquilo. E aí eu comprava. Tu terminou os cursos? Porque eu não terminei, entendeu? Então eu comprava, não conseguia dar conta de terminar tudo e ficava com aquelas demandas ali, me cobrava porque estava com as demandas para terminar. Então, enfim, a nossa mente vai passando pelo aquele processo que é muito falado também de obesidade mental. A gente acaba recebendo um monte de baque de informação e na hora de executar a gente paralisa, porque a gente não sabe por onde começar. De tanta informação que a gente recebeu, a gente paralisa por não saber onde começar. Então eu estava assim também. E aí eu precisei focar, eu quero focar nisso, quero focar em social media, então eu vou falar só sobre social media. Eu vou focar no meu evento, então eu vou falar só sobre o meu evento. Porque se eu quiser falar de tudo, gente, não tem como. Se você quiser fazer de tudo um pouco, não vai ter como. Você vai parar em alguma área da tua vida. Então, entenda o teu processo, entenda os seus momentos e entenda o que é importante para você dentro desse momento que você está vivendo, que eu tenho certeza que só se organizando assim, você vai ter felicidade, você vai conseguir aproveitar.
trabalhar para aproveitar e não trabalhar para sempre e aproveitar só quando aposentar, né? Tem muita gente que tem essa visão. É. Descanso só quando aposentar. Hum. Deus me livre e guarde de viver uma vida assim. Eu quero trabalhar e desfrutar do prazer que o meu trabalho proporcionou, né? Uhum. Então, acho que É é isso. isso, é isso mesmo. E faz o que você tem amor por fazer. Se você não sabe o que você tem amor por fazer, como eu falei, eu não sei qual área de comunicação que eu queria falar. Gente, tenta. Eu falei de comunicação não violenta, aí eu mudei, fui para comunicação consciente, e aí eu mudei, fui para comunicação assertiva, e aí voltei para comunicação consciente e assertiva, porque é a mesma coisa, porque no final das contas eu vi que era a mesma coisa. E aí foi, gente, é assim. Entendeu? Vai É, tentando, se coloca nessa ação de eu vou tentar. Você não sabe se você gosta ou não de fazer um podcast se você não tenta. Você não sabe se você é, gosta ou não de editar um vídeo se você não tenta. Você não exatamente. vai aprender se você realmente não colocar na prática e tentar e ver e ter as ideias. E uma coisa que eu aprendi a fazer que me ajuda muito, coloca no Google. Sabe? Teve uma amiga que falava assim comigo, gente, mas você não lembra de colocar no Google, de pesquisar no Google as coisas? Eu falava, gente, não, claro que não, sou da roça. Como que eu vou lembrar de pesquisar no Google? E ela falava, não, pesquisa no Google. Ideias para nome de podcast. Aí eu comecei a pesquisar no Aham. Google. Foi E aí eu exatamente falei, isso que eu você fez isso, eu fiz isso. Eu falei, peraí, ideias de quais são os podcasts de comunicação que eu tenho hoje? E eu vi que nenhum se chamava Comunicasse. Eu vi que tinha comunicação consciente, eu vi que tinha comunicação não violenta. Eu vi vários nomes, mas eu falei, peraí, vamos criar um nome que não tem aqui. Qual nome que não tem aqui ainda? Sabe? Que faz sentido com o que eu falo. Conecta, tenta. Se você não gostar, troca. Se você não gostar, troca de novo. Uma hora você vai começar a falar, opa, começou a clarear. É isso aqui, ó, Aham. isso aqui tá dando certo. Isso aqui é o que eu gosto. As pessoas podem até parar de te seguir, igual aconteceu comigo. Quando eu comecei, eu falo de comunicação consciente e assertiva, muita gente parou de me seguir. Nesses últimos meses, muita gente não acha que conecta eu falar sobre autoconhecimento na comunicação. Muitas pessoas. Muitas pessoas já vêm me falar comigo, me criticar, mandar mensagem. Teve alguém que deu aqui nesse podcast uma estrela, foi menos de número 1. Ela me deu número 1 no podcast. Tipo assim, 20 pessoas deram estrela número 5, mas teve uma que deu, né, tipo assim, número 1. Só porque eu sou fonoaudióloga, essa pessoa quer que eu seja fonoaudióloga. Ela não quer me ver aqui falando sobre outras coisas. E, gente, tá tudo bem. Sabe o que eu penso? Eu tô bem. Eu tô falando o que eu amo. Eu tô falando o que eu gosto. Eu venho aqui falar e eu me sinto feliz. Quando eu acabo esse podcast aqui, eu já tô me sentindo com energia. Eu vou sair pro meu dia agora, são 9 horas da manhã. Eu vou sair pro meu dia feliz, com energia, falando: gente, olha que delícia fazer isso. Olha que bom. Eu edito meus podcasts feliz. Se você sente isso, problema dos outros, o que eles sentem. Fala assim, problema Exato. deles, não é meu. Sente você que tá feliz, sente você aonde é o seu lugar no mundo, sente você. E aí sim você vai, com o tempo, vai aparecer as pessoas que se conectam com você, como apareceu a Bruna para mim, trabalhar no marketing. Vai, aos poucos, aparecer as pessoas que vão te tratar bem. Vai aparecer as pessoas que você sente que tá no grupo, que faz conexão com as suas ideias, né, com os seus pensamentos, que se conecta, que ajuda, que acredita em você. Essas pessoas vão aparecer. Talvez não é da sua família, não é seu primo, sua prima. Não, são pessoas de outros lugares do mundo, mas que elas vão aparecer. Elas vão aparecer. Então, vai, só vai. Entendeu? Esse podcast hoje é para ir. A gente acaba esse podcast hoje, finaliza falando. O nosso tema foi comunicação. Você amar o que você faz. Então, procura o que você gosta de fazer. Mesmo que seja durante 5 meses. Se você ama fazer isso durante 5 meses, que bom. Depois você acha outra É, coisa. E tá é tudo isso. bem. E muito obrigada, Bru, por vir, por aceitar estar aqui hoje. Muito obrigada por 2 anos ter feito todos os meus conteúdos. Então, se você quiser, o meu Instagram é @gracifonopelomundo. O Instagram da Bruna é brunassis.oficial. Se não, você pode colocar Descomplica, que você vai encontrar ela, porque só tem ela, Bruna Descomplica, que eu encontrei ela assim. Então,
segue, pode seguir, pode mandar mensagem, conhece o conteúdo dela também, porque ela tem muita coisa boa. Se você gosta desse tema de empreendedorismo, né, de pessoas, nossa, ela traz pessoas muito maravilhosas no podcast dela, vai no Tive uma Ideia Cast, vai no YouTube, segue, acompanha, porque vale a pena. E é isso. Muito obrigada, muito grata pela sua participação, por você estar aqui hoje, por ter falado tudo o que você falou. Espero que você, do outro lado, se sinta feliz com esse episódio, porque eu fiquei feliz aqui desse lado. Espero que você se sinta feliz e grato por estar aqui e ouvir isso, todo esse conteúdo. Eu também estou muito feliz, eu saio daqui com uma energia, né? Eu sempre saio, depois de falar muito assim, né, sobre o que eu amo, eu sempre saio muito animada e me sinto mais criativa. Então, eu agradeço muito a oportunidade de falar e muito obrigada pelo convite. Eu amo te ouvir falar também, eu amo o seu conteúdo, sou fã mesmo de carteirinha. Então, que você continue se encontrando, que você continue vivendo esse processo, a tua história, construindo a tua história da forma mais linda possível, aí do outro lado do mundo, tá? Que linda! Você também, que você continue sendo esse sucesso. E, gente, vai lá no Razões para Acreditar e lá no perfil da Bruna assistir o vídeo dela, que é muito lindo. Eu chorei horrores. Aproveita e pega um lencinho para chorar, tá? Porque chorar faz bem. E um beijo. Fica com Deus. Beijo, gente. Tchau, tchau.